Sejam muito bem-vindas aqui na Confraria das Empreendedoras e Infoprodutoras. A Confraria é uma comunidade criada para apoiar, inspirar e conectar mulheres que estão construindo seus negócios no digital. E aqui na Confraria, você aprende a transformar insegurança em ação, rotina em estratégia e propósito em resultado. Aqui, cada mulher cria raízes fortes para crescer no digital com estratégia e leveza. Um ecossistema de desenvolvimento para mulheres que desejam empreender, alinhada à sua rotina cíclica e com mentalidade estratégica de empresária. Eu sou a Aline, mentora de mulheres e especialista em ciclicidade feminina e marketing estratégico. Sou criadora do workshop Eu Cíclica, idealizadora do projeto Confraria das Empreendedoras e Infoprodutoras. E há anos eu dedico minha trajetória a guiar mulheres a resgatarem sua voz, sua confiança e sua essência, integrando espiritualidade, neurociência e estratégias práticas para a vida e o seu negócio. Acredito que uma mulher autoconfiante, consciente de seu poder, é capaz de transformar sua vida, sua família e o mundo ao seu redor. E é por isso que eu criei a Confraria das Empreendedoras, com o intuito de fazer essa reconstrução da autoconfiança, recuperar a verdade interna e estruturar o seu negócio digital de uma forma bem estratégica e alinhada à sua essência feminina. E esses três são os três grandes pilares da Confraria. Aqui, cada mulher é convidada a reconstruir a sua autoconfiança, resgatar a sua verdade e transformar a sua essência em um negócio digital sólido, lucrativo e aliado à sua essência. Essa é a palestrante do dia, Maíse Ferreira. Ela é mentora de comunicação e oratória, comunicadora e apresentadora de eventos. E no episódio de hoje é justamente isso que a Maíse vai trabalhar. Ela vai fazer com que a gente entenda como transformar a nossa autenticidade em presença, conexão e resultado real. Maíse, de invisível a irresistível. Maíse, seja bem-vinda. Muito boa noite, maravilhosas. Que honra estar aqui na Confraria, esse grupo, essa comunidade tão seleta de mulheres. E quando a Aline me convidou para palestrar aqui para vocês, eu me senti muito honrada, porque falar para mulheres é falar com o coração, né? É falar justamente ali de se conectar com uma forma muito genuína, na verdade. E eu quero parabenizar vocês por estarem aqui, né, às 19 horas, às 19h30, onde vocês poderiam estar o quê? Descansando, assistindo a novela, assistindo uma Netflix, mas vocês estão investindo o melhor de vocês na pessoa mais importante, que é vocês mesmas, né? E eu estava escutando a Aline falar do início dela, e o meu também não foi diferente. Quando eu comecei a empreender, eu também comecei, não foi por uma necessidade financeira, porque na época eu era funcionária pública, mas foi justamente por algo muito empírico que eu sempre soube desde criança que eu ia fazer alguma coisa com comunicação, porque quando criança eu sonhava em ser artista. Então eu sabia que eu ia trabalhar com comunicação de alguma forma ali, né? E eu comecei de uma forma muito empírica também. E assim como todos vocês aqui, eu tenho certeza, eu passei por vários desafios com relação à questão de me encontrar, de ser eu mesma, né? De ser realmente a comunicadora autêntica. E quando a Aline me convidou, eu pensei, poxa, o que é que eu posso trazer de valor para essas mulheres? Como é que eu posso trazer esse desenvolvimento? E não pensei algo diferente que não fosse justamente uma comunicação autêntica, a comunicação autêntica de vocês, que pode revolucionar o negócio de vocês. Não é verdade? A comunicação, ela é ação, ela é troca, ela é desenvolvimento. Então, quem nega um palco, nega a sua própria autenticidade, tá? Nega a sua própria autenticidade. E antes que eu desenvolva aqui para vocês, eu quero saber aqui de vocês, o que é autenticidade? Fala aqui para mim no chat o que é autenticidade aqui para vocês. E quando eu falo autenticidade, não é a questão de você ter aquele significado que tem dentro do dicionário, né? Que toda pessoa autêntica é aquela pessoa espontânea e que fala o que vem ali à sua cabeça. Mas eu quero saber de você, o que é que você preza dentro da sua autenticidade? O que é que você traz no seu dia a dia? O que é que você enxerga?
Enquanto vocês trazem a visão de cada um aqui, né, no chat, sobre a autenticidade, quem ficar até o final vai receber um presente maravilhoso, tá? Que vai justamente elevar o nível de comunicação de vocês, para que vocês justamente desenvolvam ainda mais uma comunicação confiante, autêntica, aprende a se vender com naturalidade, com espontaneidade, a gravar vídeos com naturalidade também, tá? Porque toda comunicação, ela não é só feita a questão de você aprender técnicas bonitas, mas é a partir justamente de como você vai identificar os medos, os bloqueios, as inseguranças que você tem com relação à questão da sua comunicação. Falar com verdade sobre a sua história. Perfeito. Isso é o que justamente traz uma união, né? Da gente trazer essa verdade. E quantas vezes você não queria falar igual a outra pessoa, não é verdade? Não queria vender igual a outra pessoa, falar, se vestir, se portar, principalmente nos dias de hoje, que temos tantas informações, de tantas questões de como a gente deve se comportar, falar, vestir, desenvolver justamente a nossa comunicação, né? Porque desde que a gente se entende por gente, nós somos altamente influenciados a todo momento. Nós influenciamos, sim, outras pessoas, mas a gente também é muito influenciado. Eu sempre falo que a gente vive meio que no modo Matrix. Sabe aquele filme do Matrix, do Keanu Reeves? A gente vive muito no modo Matrix. E se a gente não despertar, a gente vive nesse modo Matrix, dormindo, sem reconhecer realmente quem somos, que é justamente onde mora a nossa autenticidade. E deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, que eu já perpassei também por essas questões de querer falar igual a outra pessoa, de querer vender igual a outra pessoa, de me comportar, de me vestir, porque eu achava que os resultados que aquela pessoa estava tendo, eu também ia ter, né? Só que aquilo dali estava ficando muito cansativo para mim, estava ficando muito enfadonho para mim, porque eu estava fazendo de tudo para chamar a atenção, quando, na verdade, estava faltando a coisa mais importante, que era eu mesma. E nessa perspectiva, como estava faltando eu mesma, é lógico que aquilo dali foi me cansando, e eu entrei numa crise existencial, duvidando se realmente o que eu faço hoje, né, como mentora de comunicação e oratória, palestrante e apresentadora, se realmente era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Eu entrei numa crise existencial, embarcando em outro projeto dentro do mercado digital, que foi maravilhoso, porque eu acredito muito que as nossas vivências e experiências, elas nos elevam a construir o que a gente realmente quer, a nossa verdade, até porque, diante do que a gente desenvolve na nossa vida, é com a consciência que a gente tem naquele momento. Então, tudo que a gente passa de experiência, seja muito boa ou não seja tão boa, ela nos serve justamente de aprendizado. E ela justamente é onde constrói também a nossa autenticidade. E foi onde eu enxerguei que eu estava querendo modelar, porque uma coisa é você modelar e seguir a sua essência. Outra coisa é você querer copiar e você se frustrar porque você não está sendo igual a outra pessoa. E é horrível isso, porque isso fica cansativo, você fica frustrada e a sua comunicação, ela fica genérica. E é onde justamente dessa comunicação genérica, né, é onde vem o paradoxo da invisibilidade, onde você é boa, mas ninguém sabe. E é muito interessante essa parte, meninas, porque nós sabemos que nós, como mulheres, a gente tem uma diferença muito grande dos homens em querer se autodesenvolver, de estar estudando, de estar se especializando. Eu sei que tem muitas de vocês aqui que têm anos de profissões, né, anos de mercado, estão começando agora também a empreender. E muitas vezes você diz assim, poxa, o que é que eu estou fazendo de errado que eu não estou conseguindo conectar com o meu cliente, eu não estou conseguindo conectar com aquela pessoa, o meu conteúdo não está chegando justamente nas pessoas que eu quero justamente chegar. E aí, eu tentei colocar aqui uma pirâmide, né, uma pirâmide assim meio que do faraó,
para tentar trazer essa diferença aqui para vocês, que onde fica o esforço visível e a comunicação genérica abaixo, que é onde fica a parte invisível, né, da tua comunicação. O esforço visível é aquilo que você se dedica, estuda, muitas vezes passa horas, né, se dedicando, trabalhando, estudando, e você se pergunta, o que é que eu estou fazendo de errado? Fica até se perguntando se o teu produto, o teu serviço, se tem alguma coisa de errado, e mexe para um lado e mexe para o outro, e nada. Mas o que é que acontece? É que a tua comunicação, ela se torna genérica, ela se torna invisível diante de tudo isso. E dentro dessa comunicação genérica, você acaba meio que replicando a mesma comunicação do mercado, né? E quando você aplica essa comunicação do mercado genérica, você só se torna mais uma ali no meio da multidão. Então, não consegue se diferenciar aí, sabe? Então, nessa questão, é onde a tua comunicação, ela define o teu sucesso pessoal, ela define o teu sucesso financeiro, profissional, afetivo. Porque quando eu venho trazer essa questão da comunicação autêntica que vai revolucionar o teu negócio, não só é a questão do teu negócio, mas é a tua vida. Porque essa questão de definir o sucesso, que é através da tua comunicação, que a comunicação é a habilidade mais poderosa que está atrelada a todas as outras habilidades que você tem. E para que você justamente tenha uma comunicação irresistível, você primeiro tem que trazer essa comunicação para dentro de você. Como é que você se desenvolve dentro dessa questão, dentro desse sentido, né? Para que você não se torne mais uma comunicadora ali que está trazendo uma forma muito genérica. É muito interessante isso, que muitas mentoradas minhas, elas chegam com um desafio muito grande. Elas dizem, Maíse, eu desenvolvo conteúdos na internet, desenvolvo uma comunicação, mas eu só atraio pessoas da mesma área que eu atuo. Uma das minhas mentoradas, ela é terapeuta, e quando ela chegou na mentoria, ela disse assim, eu estou só atraindo terapeutas. Então, a gente foi fazer um mapeamento ali do que estava acontecendo, né? E a gente descobriu que ela falava a linguagem dos terapeutas. Então, se você fala uma linguagem muito técnica, uma linguagem que é da sua área, é lógico que as pessoas, os clientes que você quer atrair, ele não vai conseguir entender a tua linguagem, porque não tem como saber, entender. Ele não estudou o que você estudou. Ele não vivenciou o que você vivenciou. Então, você tem que justamente trazer essa comunicação autêntica diante do que você passou, as experiências que você vivenciou, o que conecte justamente o que se precisa realmente se conectar ali, para que ele diga assim, poxa, faz sentido o que Maíse, o que Aline, o que Carla, Priscila está falando. Faz sentido, porque eu estou passando por isso. É quando você justamente compartilha os seus valores, você compartilha o seu propósito, você cria essa conexão genuína. Eu lembro quando eu comecei a desenvolver conteúdos no Instagram, eu já trabalhava com oratória de forma presencial e eu comecei a compartilhar as minhas vivências, porque eu nem sempre trabalhei com comunicação. Eu nem sempre fui desenvolta em questão de falar em público. Lá atrás, eu era aquela menina tímida, que era nerd da escola, era que queria a aceitação de todo mundo, era boazinha, era que não sabia dizer não para as pessoas. E disso, logicamente, eu perdia oportunidades. E não sabia realmente me comunicar de uma forma valorosa que conectasse as pessoas, entende? Então, quando eu comecei a enxergar isso, aí eu trouxe, né, para o meu campo profissional, quando eu comecei a trabalhar com comunicação, e foi onde eu comecei a me conectar com as pessoas. Por quê? Porque eu trouxe verdade no que eu estava falando ali. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, no que vocês atuam, por algum dado, por algum momento, ou isso você passou por uma transformação, ou isso te curou de alguma forma, seja uma questão financeira, profissional, uma questão emocional sua, e isso conecta demais com as pessoas.
sabe? E é onde a autenticidade é a tua moeda de troca que não se é desvalorizada de forma alguma, né? E a gente vê hoje o quanto é de diferente a criação justamente de uma comunicação autêntica, seja qual a rede que você desenvolve ali para poder atrair as pessoas e conhecerem o seu trabalho. Nunca foi visto uma questão de trazer tanta verdade hoje nas redes sociais. Eu não sei se eu não sei se vocês têm essa impressão, mas a impressão que eu tenho hoje é como se a gente tivesse um megafone, né, para trazer o que a gente traz ali do nosso trabalho, e a gente tivesse voltado um pouquinho no tempo e tivesse pegado as nossas raízes, sabe? O tio lá do Instagram, o desenvolvedor do Instagram, ele está trazendo muito esse sentido. E todas as narrativas que são desenvolvidas ali vem muito nesse sentido, da gente voltar para dentro, né, nas nossas raízes, de quem a gente é, e trazer isso com muita verdade no que a gente desenvolve, né? E, logicamente, isso com relação dentro dos nossos negócios. Porque, quando eu falo, não é só a questão da criação do próprio conteúdo, mas é a questão da verdade que você traz ali com o teu cliente, com o teu time, se você já tiver time, com você mesma ali, na tua casa, com as pessoas que fazem parte da tua vida. E isso justamente é uma questão que a autenticidade, ela sempre é valorizada em todos os sentidos. E é onde vem justamente o poder da tua autenticidade. E o poder da tua autenticidade é justamente você ter clareza absoluta de quem você é. E parece até clichê esse papo que eu estou falando aqui para vocês. Só que o óbvio, ele tem que ser dito. Sabe por que eu falo isso, gente? Por uma experiência de vários anos atuando, não só em questão de comunicação, mas para que eu chegasse hoje a atuasse na área de comunicação, eu perpassei por várias experiências profissionais. Eu já fui vendedora, eu já fui consultora comercial, eu já fui assistente social, e eu tive muitas experiências com pessoas, com situações, e uma coisa que a comunicação traz muito claro é quando você trabalha a sua comunicação intrapessoal, a tua comunicação interna, e quando você começa a trabalhar a tua comunicação interna, é onde define justamente as tuas decisões, as tuas ações, e o que você vai refletir ali através da tua comunicação. Porque lembre-se, a comunicação, a falada, ela só é 7%. Mais de 90% da tua comunicação, ela é não verbal. Então, está através justamente do que você fala para você, está através do teu comportamento, da tua vestimenta, do teu falar em sequência disso. E isso define, por quê? Porque lembra quando eu falei da Matrix? Quando você não está desperta para o que você está comunicando, você só está agindo em um piloto automático na tua vida. E isso também é comunicação, isso também é comunicar. O silêncio é comunicar. A questão de você perceber se você realmente, as suas ações, as suas atitudes estão congruentes com o que você faz, isso é comunicar. Se isso realmente faz sentido para você. Porque senão, você vai passar uma vida de piloto automático, fazendo muitas vezes que você não sabe nem se está fazendo sentido para você. Aí depois você está se perguntando, poxa, por que as coisas não tá fluindo? E é justamente essa questão, sabe? E é por isso que dentro dessa clareza, né? Porque a comunicação, ela traz essa clareza, ela traz a ordem das ideias, ela traz justamente o que você vai desenvolver dentro da sua vida, que é onde vai gerar justamente a tua autenticidade. E eu trouxe 3 elementos muito importantes dentro disso, né? Que é os teus valores, o teu propósito e a tua voz única. Porque dentro dos teus valores é justamente o que é que você defende. Quais são os teus princípios, né? Quais são os teus valores, que é justamente o que eu estava falando ali. Quais as decisões que você desenvolve dentro do teu negócio, dentro da tua vida. Porque antes que você é um CNPJ, você é um CPF antes, né? E se esse CPF ele não tiver alinhado
com o que realmente faz sentido para você. É lógico que o seu CNPJ ele vai ter ruídos. E então ele vai ter ruídos dentro do teu negócio também. Então, o que é que você defende? Né? Quais são os teus valores e princípios? E a questão do teu propósito, porque quando você alinha o que você defende, o que faz sentido para a tua vida, que alinha dentro da tua comunicação, você vai saber o porquê você faz o que você faz. E o porquê que você faz o que você faz, justamente gera o que você tem dentro do teu propósito. Entende? Eu vou trazer uma história aqui real para vocês, gente. Quando eu entrei justamente no projeto que eu estava anteriormente, do mercado digital, e olha como a gente é testado na nossa vida, né? Quando eu entrei, eu pensava que era aquilo que eu queria fazer. Poxa, me encontrei, né? Só que quando eu fui desenvolvendo aquilo dali, como eu falei para vocês, estava ficando pesado, porque aquilo dali não era eu, não era mais, sabe? O meu temperamento, o meu perfil é para fora, é de estar em contato com pessoas, é de estar em contato com gente. Eu super curto trabalhar online, mas o meu forte é o presencial. Então, quando eu enxerguei aquilo dali, eu digo, cara, não está fazendo sentido isso para mim. Não é a minha vibe, não é a minha energia, não é o que eu quero. Então, eu tive que justamente silenciar, que é comunicar também, desacelerar os meus pensamentos e alinhar justamente o que é realmente que faz sentido para a minha vida. Eu trouxe esse exemplo para que vocês justamente desenvolvam isso dentro da mente de vocês, sabe? E onde vem justamente a questão da tua voz única. Se a tua marca, que no caso fosse uma pessoa que é você, que é a tua marca, porque a tua marca é você, tivesse um tom, uma linguagem, uma fala, o que ela teria? O que ela justamente expressaria ali para as pessoas, né? E é onde justamente vamos fazer algo que eu gosto sempre de trazer práticas para que vocês entendam melhor, né? Que é o mapa do porquê. Eu falo esse mapa do porquê dentro das minhas mentorias, só que o mapa do porquê dentro da minha mentoria eu trago de uma forma ainda mais profunda. Mas eu trouxe aqui uma pitada para que vocês entendam, né? Peguem papel e caneta, tá? Depois vocês podem aprofundar melhor com mais tempo em casa. Mas agora, a princípio, para que você defina com 3 palavras-chave o que representa a essência da sua marca. O que é que te representa, né? Que é justamente o teu porquê pessoal, que é justamente a questão das experiências que você tem, as experiências que te levou até aqui, trazendo até a história de Aline, né? Que a Aline tem um know-how incrível de experiências profissionais e pessoais. E todo esse know-how dela, toda essa experiência dela como profissional, como pessoa, levou a ser a mentora que ela é hoje de mulheres, e com muita excelência. Eu tenho aprendido muito com a Aline, a ter justamente uma visão empreendedora e melhor, leve, como mulher, né? Porque eu já fui aquela mulher de trabalhar de 12 a 14 horas por dia. Então, o porquê pessoal de você, né? E dentro dessa perspectiva, o porquê do teu negócio. O que é que realmente o teu negócio gera ali para as pessoas? Gente, desculpa, o pessoal aqui ligando. Deixa eu estar em modo avião. Então, o que é que o teu negócio gera ali? Qual a transformação que gera, né? Porque o teu cliente ele só vai enxergar valor em você quando ele enxerga a mudança que você vai proporcionar para ele. E essa mudança vai vir a partir de você. Por isso que é tão importante você revisitar os teus porquês pessoais, porque você faz o que faz hoje. Aí ele vai justamente entender o teu valor. E é onde a gente chega na tua voz, né, da tua marca, que é o que você comunica, que é onde justamente você vai ter consistência para gerar o teu reconhecimento do que você comunica ali, né? Então, traz aí quais são as palavras-chave que definem os teus porquês, né, nesse sentido. E quando você desenvolve isso, né, que você tem a certeza dos teus porquês
o que faz sentido na tua vida, que você não deve ir com a manada só porque a manada está indo, mas não é porque a manada está indo porque você tem que ir igual, você vai ter os mesmos resultados, mas você tem que fazer o que realmente faz sentido para você. Claro, tem como modelar pessoas, modelar negócios, não é que você vai inventar a roda, mas é que você justamente traga isso dentro do teu contexto, do que faz sentido para a tua vida, do que faz sentido para o teu comportamento, para a tua energia. Quando eu falei do meu temperamento, do meu perfil, eu quero que vocês tragam até isso para a vida de vocês também. Analisem como é o estilo de comunicação de vocês, como é o estilo de comportamento que vocês têm. Vocês são pessoas mais expansivas? Vocês são pessoas mais introspectivas? Porque isso vai definir muito também os ambientes que você vai estar, com que você vai se comunicar, com o cliente que você vai também se conectar ali. Porque não é obrigado você estar em todas as redes. Você tem que conectar onde teu cliente está, onde também faça sentido para você, entende? E é onde vem a magia do storytelling, né? E é muito interessante, maravilhosas, que a magia do storytelling é algo tão falado hoje, mas que sempre existiu na nossa vida, né? As histórias sempre existiram, desde os primórdios, desde o tempo da comunicação que só era escrita, as histórias sempre existiram. É muito interessante que um dos meus encontros dentro da mentoria, nós temos um encontro só para a criação e desenvolvimento de narrativas e de storytelling, onde as minhas mentoradas aprendem a se vender com naturalidade através das histórias delas, né? E dentro desse contexto, eu enxergo que tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade em conectar a história delas para que elas possam se vender através das histórias delas. Mas pensa aqui comigo, a nossa vida é uma história. A todo momento, nós estamos contando uma história dentro da nossa cabeça. Não é verdade? Trazendo para o mundo real. A nossa mente, ela é a maior contadora de histórias. Ela é aquela contadora de histórias que muitas vezes a gente diz que vai fazer, vai começar na segunda-feira aquela dieta, que vai começar na academia, que vai começar um projeto novo, mas ela vem, não, mas é porque você não tem aquela malha que você tanto queria para começar a treinar. Não, mas é porque você não tem aquele celular top de linha, né, aquele iPhone que você queria ter para começar a gravar os seus vídeos. Não, é porque você não criou um CNPJ ainda para abrir uma empresa. Então, entende que a todo momento a nossa mente, ela é uma grande contadora de histórias. E desde criança também, nós ouvimos histórias de outras pessoas, seja da nossa mãe, do nosso pai, avô, tios, primos. Então, a história sempre esteve presente na nossa vida, né? E, diante disso, como é que você vai trazer, né, essa comunicação autêntica através das tuas histórias? Eu trouxe exemplos aqui muito reais de duas marcas fortíssimas no mercado, que é a Pepsi e a Coca-Cola, e que fizeram campanhas. E uma campanha não deu certo e a outra campanha foi um maior sucesso. E o porquê, né, da campanha que não deu certo e a outra campanha que deu certo? A Pepsi, ela queria justamente trazer uma mensagem para o mundo, para trazer paz diante das diversidades e violências que se tinha em questão de estádios de futebol, questões de violência realmente como um todo. Ela queria levantar essa bandeira, né, dentro dessa perspectiva. Foi o que ela fez. Ela contratou uma modelo, uma celebridade, linda por sinal, e onde nesse comercial mostrava ela compartilhando a Pepsi dela com um policial. Então, a Pepsi entendeu que isso ia justamente causar uma conexão, só que não causou. A publicidade não foi legal, não conectou. Por quê? Porque ela não entendeu o contexto grandioso que está por trás de trazer essa mensagem de paz e compreensão global. Então, ela trouxe um rosto bonito ali, que meio que não conecta com a realidade da violência do mundo, diante desse contexto. Por outro lado, a Coca-Cola, né, ela focou uma mensagem
no período da pandemia, né, onde todo mundo estava distante, onde todo mundo não podia sair de casa, principalmente pessoas que tinham familiares em outros estados do Brasil. Então, foi o que ela fez. Ela veio para o interior de Pernambuco, para um vilarejo bem simples, bem humilde, e ela conectou os familiares dessas pessoas que moravam nesse vilarejo com os familiares que moravam no sul, no sudeste, em todos os lugares do Brasil. Então, qual foi o intuito dela? Justamente, juntos como nunca neste Natal, trazer o sentimento de união, de esperança, de solidariedade, apesar das dificuldades que a gente passou justamente nessa distância que causou a pandemia, a questão das perdas e tudo mais que vocês sabem o que aconteceu na pandemia. Além de tudo isso, foi gerado uma economia fortíssima no interior de Pernambuco, porque ela trouxe isso também, né, no período da campanha, ela trouxe o belo, ela trouxe aquela questão do Natal, aquela celebração tão gostosa para dentro da casa das famílias, para dentro do vilarejo, entende? Então, conectou demais. Então, quando você justamente traz essa verdade de quem você é, através das suas histórias, você se conecta, sim, ali, né, com as pessoas de uma forma muito genuína, né? E é onde a jornada da heroína faz muito parte dessa contação de história, de essa questão de você se vender. Porque a todo momento nós estamos nos vendendo. E você não vende um produto, você não vende um serviço, você se vende. Porque o teu cliente, ele compra a tua energia, ele compra a tua história, ele compra quem é você. Antes mesmo do teu produto ou serviço. Teu produto ou serviço é uma consequência de quem você é. Então, ele primeiro te compra, ele compra a tua fala, a tua comunicação. Então, eu trouxe essa perspectiva da jornada da heroína, que é muito presente nas nossas vidas, né, como mulheres. Então, quando você traz essa jornada para, seja o ambiente que você tiver, o contexto que você estiver, nas redes sociais, em palestras, um fechamento de vendas ali com o teu cliente, é você trazer essa perspectiva desde o início que a gente falou, né? De você trazer a realidade para ele, porque muitas vezes ele não sabe que tem aquela dificuldade, né? Existem os níveis de consciência que o cliente tem do que ele realmente precisa de você. Então, trazer realmente o que ele precisa, a dor que ele está sentindo ali, qual o desafio que ele está passando, né, diante desse pedido. Agora, quando você traz, não é que você vai dizer, não, mas é porque eu vou desenvolver aqui para você, né, essas planilhas tal e tal e tal. Não, é você justamente tocar no emocional dele. E quando você toca no emocional dele, é quando você traz para ele o que é que aquilo vai trazer de transformação na vida deles, né? Que é onde ele perpassa por dentro do chamado, né? Quando você apresenta essa solução através de quem você é, né? Através do teu serviço, através do teu produto, e é onde ele vai vislumbrar a transformação que ele vai passar ali, né? Eu vou trazer esse contexto para dentro da minha área, até para que vocês visualizem e criem essa narrativa dentro de vocês. Hoje, eu trago para as mulheres confiança em questão de falar, posicionamento, para que elas tenham confiança em falar, para que elas aprendam a se vender com naturalidade, aprendam a se vender com confiança, aprendam a gravar vídeos com naturalidade, aprendam justamente a saber que o poder da comunicação delas vai elevar elas para um nível justamente que elas almejam, sabe? Então, quando você traz essa perspectiva de realização, eu estou trazendo muito no contexto profissional, tá? Mas quando você também pega nesse contexto também da família, vou trazer outro exemplo aqui, que é a questão que a comunicação, quando você se comunica bem e entende o mundo do outro, você se comunica melhor com o seu marido, ou com o seu parceiro, com os seus filhos, com a sua família. Quando você entende o mundo do outro e entende o seu mundo, você tende a ter relações mais saudáveis. E isso é em qualquer contexto, não é verdade? E dentro dessa perspectiva, é onde tem a questão da irresistibilidade da consistência. Muito se fala em questão de ter consistência hoje, né, gente? Que danada é essa consistência. E
depois de ter passado por tantas experiências que eu passei, desafios também desafiadores, eu entendo que a consistência tem que ser muito estratégica, intencional. Não é que você vai, por exemplo, marcar com inúmeros clientes para fechar vendas. Não é que você vai gravar 1000 vídeos ali, tá, todos os dias. Não é que você vai estar em todas as redes, mas é onde faz sentido para você. É onde justamente você vai intencionar o que você vai trazer ali. Aí você justamente vai desenvolver o que você é boa em desenvolver. É onde você justamente vai trazer a consistência de quem você é. Quando você se conecta ao que faz sentido para você, a partir de você e a partir dos canais que você se identifica ali, seja presencial, seja online, seja os dois, e você desenvolve justamente essa irresistibilidade da consistência, né? Porque não é a questão da quantidade, é a questão justamente da presença, né? Da presença intencional que você traz ali. Tudo precisa ser intencional, né? E com isso, essa presença estratégica, com essa repetição intencional, você cria, né, essa autoridade, você constrói essa autoridade de quem você é, da pessoa e da profissional e do negócio que você tem. Diante de todo esse contexto que a gente desenvolveu aqui, é onde vem outra prática bem interessante, que é o ciclo magnético. É onde justamente, dentro dessa perspectiva, as pessoas estão conhecendo o teu trabalho. É onde justamente você vai trazer valor ali em questão da tua autenticidade. Onde você vai chamar atenção através da tua autenticidade. Por exemplo, é onde você compartilha quem você é. Lembra quando eu falei aqui um pouquinho da minha história? Eu comecei a compartilhar ali e as pessoas começaram a me conhecer, a se conectar comigo. É onde você vai trazer essa perspectiva, né? E, por outro lado, quando você desenvolve essa comunicação dentro dessa narrativa, do storytelling, é quando você traz uma identificação ali no que você faz. Eu vou trazer um outro contexto aqui. Eu estava atendendo uma mentorada, acho que foi sexta-feira. Ela é terapeuta. E ela disse que tinha outra terapeuta, tá? Ela tinha essa dificuldade de trazer essa narrativa para conectar com as pessoas. E nessa dificuldade eu perguntei para ela, tá, mas os vídeos que você grava, só tem você ali falando, desenvolvendo, né, as práticas que são ali dentro da terapia, ou você traz exemplos? Disse, não, eu só trago a questão de desenvolver o que são as práticas. Então, quando eu trouxe para ela, diante do que ela trabalha, eu trouxe um exemplo seguinte. Eu peguei o exemplo da Luísa Sonza, não sei se vocês já ouviram falar da Luísa Sonza, que ela foi esposa do Whindersson Nunes. E o que acontece? A Luísa, depois que ela acabou o relacionamento com o Whindersson, ela entrou em vários relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos esse, que eram relacionamentos que ela sempre passava por traição, por violência psicológica, emocional, enfim, todas essas questões. E ela colocava muito à tona isso, né? Então, claramente, Luísa, ela passava por feridas ali, ferida do abandono, ferida da rejeição. Então, eu trouxe esse exemplo para minha mentorada, para ela trazer esse exemplo da Luísa ali, né, que ela passava por essas feridas, e trazer justamente o contexto de como a terapia ia curar isso. Então, quando você traz essa realidade do dia a dia, do que as pessoas passam, fica muito mais conectado ali, para que eles se identifiquem, né? E é onde justamente também para que eles justamente criem essa confiança no que você está falando, é as provas sociais, que você vai trazer ali, os depoimentos das pessoas que já passaram pelo seu trabalho, né? E caso você esteja começando agora, se você não tenha nenhum, seja a sua própria prova social, seu próprio depoimento, porque você é seu primeiro case de sucesso, foi você que passou primeiro pela transformação, entende? Nesse sentido. Então, quando a gente conecta tudo isso, a gente consegue trazer essa comunicação autêntica, a verdade de quem a gente é, de forma muito genuína, a gente consegue, por quê? Porque a gente entende como o mundo do outro, primeiro, a gente entende como o nosso mundo funciona, a gente entende como o mundo do outro funciona, e aí dá match. As pessoas, elas conseguem se conectar, né, com o que a gente fala ali, né, e eu acredito que comunicação
é poder. É poder de expressar quem somos, é poder de melhores escolhas, é poder de fechamentos de negócios poderosos, de levar e elevar, né, a lugares extraordinários. Deixa eu ler aqui o que a Carol colocou. Exatamente, Carol, tem que ter foco para ter consistência. Agora, esse foco, justamente, ele vem do lugar de onde realmente faz sentido para você, né, do que realmente essa consistência, porque senão só fica uma ação através só da ação só pela ação. Então, quando se tem foco, disciplina, consistência, mas antes de tudo isso, você vê o que faz sentido para você, é onde justamente o foco e a consistência não se torna cansativo, se torna um gás para você ali, justamente desenvolver. E é isso que eu acredito, que o poder da nossa comunicação, da comunicação de cada um aqui, justamente de expressar realmente quem você é, de te elevar a níveis extraordinários e desenvolver, né, toda essa questão da tua autenticidade. E como prometido, né, aqui o meu presente, minhas maravilhosas, leiam esse QR Code, apontem o seu celular, aí tá, vai dar de cara justamente com essa ferramenta poderosa, que é o Comunique-se com Confiança. O Comunique-se com Confiança, você não só vai aprender de forma conceitual como é que você vai aprender a se comunicar com confiança, mas justamente colocar em prática, no teu dia a dia, como é que você vai desenvolver essas práticas de uma forma muito gostosa, aplicando ali e você trazendo dentro do teu contexto e do teu negócio também, tá? Maravilhosas, eu sou Maíse Ferreira, estou como mentora, palestrante, apresentadora de comunicação, oratória e influência. O meu trabalho, a minha missão, o meu porquê é justamente trazer voz para as marcas, para as pessoas, desenvolver essa comunicação. Eu ajudo mulheres justamente a ter essa comunicação autêntica, a se comunicar com confiança, a ativar o poder da comunicação delas, para que elas justamente se expressem da melhor forma possível, com naturalidade, né, e aprendam a se vender com confiança, porque, como eu falei no início, a todo momento a gente se vende. Então, como a todo momento a gente se vende em todas as esferas, em todas as perspectivas. E quero agradecer muito a Aline por essa oportunidade incrível. Eu acredito, espero que tenha feito sentido para vocês hoje, né? O que eu trouxe foi o que eu preparei, sabe, com muito amor essa palestra, porque tem muito de mim aí dentro dessa palestra, das experiências que eu passei.